é atropelado. Não vai acontecer, pode ficar tranquilo. Os perigos do EAD. Estudante participando. Boa tarde a todos, né? Vamos começar mais um Sextou, hoje com a participação especial do nosso grande Tom. Tom tem um vasto currículo já, apesar de novo. Ó, a cara dele. Bom, o Tom foi secretário da Sociedade Brasileira de Espeleologia, né? Ele é geólogo, formou lá na USP, está fazendo mestrado, né, com o Ivo, né? E ele vai nos proporcionar esse rolê pelos espelhotemas, né? Que acho que é a coisa que mais fascina mesmo, né? Quando a gente vai para as cavernas, né? E aí, então, eu vou pedir para você fazer um breve relato, né, da sua vida pessoal, mas só a questão, né, do espelhotema, hoje, gente, vocês veem inúmeras, né? Filme, aparece. Gente, em 1980, 1975, eram raras as revistas, isso porque Caverna do Diabo era muito divulgado. Então, às vezes, a gente entrava num buraco escuro e via aquelas maravilhas sem nunca ter visto nem foto, né? Então, realmente, os espelhotemas, né, fascinam, né? Então, com você, nosso grande Tom Morita, o rolê pelos espelhotemas. Por favor, Tom. Oi, Bogi, todo mundo aí. Primeiro, agradecer, né, pelo convite e também pela iniciativa sua, né, Bogi, uma das tantas iniciativas suas de extensão aí que são tão importantes e que você realmente acaba sendo essa figura paterna aí, né, dentro da nossa graduação, que a gente agradece muito, que realmente necessitamos disso. E, bom, eu entrei na GEL, na USP, né, em 2014, e aí então eu fui assim que eu entrei, meu primeiro campo assim da vida que eu fiz foi com o GGEL já. Teve Viagem dos Bichos, mas que é um pouco mais turístico, né? São cavernas turísticas. E aí lá, isso foi para março, e em abril eu fui com um campo com o GGEL lá para o Petar, para o Núcleo Caboclos, e que a gente não teve nenhuma grande produção nem nada, mas foi quando eu comecei a aprender a fazer mapeamento de caverna. E quando eu realmente me interessei mais assim pelo GGEL e comecei a fazer parte desse grupo de espeleologia, do qual sigo até hoje, né? E foi a partir desse momento que eu comecei a me interessar realmente por caverna, que era uma coisa que eu nem parava para pensar muito antes, né? E comecei a me interessar por isso. Isso me levou a final de 2015 até 2016 eu fiz uma iniciação científica orientada pelo Ricota, que é o William Salum, que é um pesquisador lá do Instituto Geológico, né? Eu fiz uma pesquisa sobre, até vou mostrar fotos aqui hoje, sobre uma caverna que chama Gruta da Chacina, que é uma caverna desenvolvida em gneiss e mármore, ali na região divisa, né, do estado de São Paulo, do estado do Rio, na Serra da Bocaina. E aí, então, esses foram os principais trabalhos, assim, com caverna. Depois eu fiz uma outra iniciação científica, também com carbonatos, mas aí não estava tão diretamente vinculado a cavernas em si, embora a gente tenha até visitado uma ou outra, e que foi lá na região de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. E como o Bogi falou, né, dentro desse meio da espeleologia, a partir do GGEL, a gente participa de congressos brasileiros de espeleologia, vai conhecendo pessoas que trabalham com espeleologia, seja pela geologia, biologia, diversas áreas, né, aí do Brasil. E foi quando isso, né, meio caiu no meu colo essa responsabilidade, que eu fiquei 2 anos como secretário da SBE, e aí atualmente agora eu tô fazendo mestrado, me formei, fiz o TF com caverna também, estudando cavernas lá da Bahia, da região de Iraquara, são as cavernas que eu estou estudando agora no mestrado também. E no mestrado agora eu estou focando só em Iraquara, mas no TF eu fiz uma visão um pouco mais superficial, mas comparando Iraquara com as cavernas do Petar e também com cavernas de São Desidério, que é na região oeste da Bahia, onde o Rejeito, o Lucas, fez o doutorado dele, que é o jeito que apresentou semana passada, né? E aí, então, hoje o Boginho chamou aqui para fazer esse rolê sobre espelhotemas, né? Então, vou apresentar minha tela aqui. E, basicamente, é uma apresentação que eu vou fazer, uma apresentação, acredito que posso falar que é um pouco mais, uma apresentação mais cênica do que realmente conteudista, assim, né? Mas a gente vai, sei lá, vou tentar mais principalmente abordar as diversidades de espeleotemas que existem,
o que são espeleotemas, diversidade de espeleotemas, a química, né, envolvida nisso, mas também sem aprofundar muito, e as perguntas que podem surgir, vocês podem me interromper a qualquer momento também, é bom, e aí a gente vai podendo aprofundar, assim. Não é um tema especificamente que eu estudei muito a fundo, sabe? É um tema que eu agora, nessa etapa do mestrado, agora que eu vou começar a estudar um pouco mais a fundo, especificamente lá para a região de Iraquara, mas é um tema que eu acabo tendo conhecimento, já li algumas coisas, né, e principalmente pessoas que estudaram esse assunto, e na verdade é um tema, a origem, né, gênese, que é a formação dos espeleotemas, é um tópico muito pouco estudado ainda no Brasil, e que tem praticamente ninguém, assim, estudando como eu acho que vale a pena ser estudado, sabe? Tem pouquíssimas pessoas dedicadas a isso. Então, vamos lá. Primeiro, definir, né, o que são espeleotemas. O Rejeito falou na semana passada, né? Ele comentou do que são espeleotemas, que são essas formações rochosas que se formam dentro de caverna, então são precipitações químicas. Então, você tem as mais conhecidas, né, essas estalactites, estalagmites. Aqui é a Gruta do Lago Azul, então a gente tem uma série aqui de estalactites aí se desenvolvendo a partir da rocha, e espeleotemas são todas essas realmente precipitações químicas que na maioria das vezes vai ser de carbonato de cálcio, que pode estar como calcita ou como aragonita, e que vão se formar na caverna a partir da precipitação de uma água que está super saturada em cálcio, né, em carbonato de cálcio. Vamos seguir. Bom, o sistema químico básico, depois eu acho que eu posso aprofundar um pouco mais também, fazer uns desenhos, alguma coisa assim, né? Mas aquele esquema que o Rejeito apresentou na aula anterior, e que você tem a precipitação da chuva, e em nível superficial, no solo, essa chuva ela vai ser acidificada. Então, ela vai ter contato com o gás carbônico, e vai se acidificar, se tornando o ácido carbono, o H2CO3, né? Esse processo de acidificação acontece geralmente no solo, na superfície do solo, antes de chegar da água, chegar na rocha, né? E muitas vezes influenciado por atividade microbiológica, então, seja da respiração de raízes ou então de bactérias que estão presentes ali no solo. Essa água vai infiltrar, essa água acidificada, né, com alguma pH abaixo de 7, vai infiltrar na rocha, passar aqui pelo topo rochoso, e vai se desenvolver, vai percolar pelas fraturas e gerar todo aquele procedimento, todo aquele processo que o Rejeito explicou semana passada, que são os processos de dissolução da rocha. Então, é a abertura, a espeleogênese, a formação de uma caverna, em que essa água acidificada vai estar corroendo, vai estar dissolvendo o carbonato de cálcio da rocha e levando ele em solução na água. E aí o que acontece? Quanto mais água estiver passando, mais vai rolar dissolução, e a água sempre vai, então, começar a carregar esses íons. Esses íons que são derivados, são produtos da dissolução. Então, na dissolução, você tem o carbonato de cálcio, que é o componente principal da rocha, que vai estar sendo dissolvido pelo ácido, o ácido carbônico, H2CO3, e que vai gerar, dentro desse meio aquoso, os íons vão ficar soltos, o cátion, que é o cálcio 2+, e o hidrogênio carbonato, que é o HCl3-, ou bicarbonato também chamam, né, tem uns títulos, assim, nomes para ele. E aí, o que acontece? Você tem uma água que, quando ela vai parar depois que ela passa muito tempo dissolvendo a rocha, ela vai ficar muito saturada nesses íons aqui, produtos, no carbonato de cálcio dissolvido, né? E até que vai chegar um ponto que ela vai atingir um limite de saturação, e a partir desse momento a água não consegue saturar mais. E ela se encontra em um estado de equilíbrio de saturação, então ela não dissolve mais a rocha e também não precipita minerais. E isso dentro de fraturas e dentro de condutos das cavernas que já estão sendo gerados lá dentro. E o que pode acontecer é essa água chegar em algum meio aberto, ou então como o nível da água abaixar e a caverna ser exposta a uma atmosfera. E aí, quando essa água que está percolando,
é exposta a alguma atmosfera dentro da caverna, você vai ter uma reação química que vai acontecer a perda do CO2. Tudo isso eu acho que o Rejeito abordou um pouco, né? Acho que aquela questão... Deixa eu pegar aqui o negócio. Aqui. Foi. Aquela questão que o Rejeito tudo abordou, né? Ontem, né? Então você vai ter o cátion, o 2+, mais o 2 para ficar o balance iônico certo, né? HCO3 menos, e que essa equação, ela pode ir nas duas direções, ela vai gerar ou dissolver, dependendo do caso, a calcita. Então, essa aqui é a calcita, que é o mineral formador da rocha. Calcita ou aragonita também, que vai ser o outro mineral com a mesma composição química, né? E tudo isso em um meio aquoso, então com água e com gás carbônico. Então, o que acontece? Quando você tem um meio na caverna e que... Deixa eu fazer um desenho, acho que vai ficar melhor. Não, meu Deus. Eu tô me adaptando a esse negócio aqui, não sei se vocês já usaram isso aqui. Super útil, mas tem que se adaptar. Bom. Então, quando você tem uma série de fraturas, né, na rocha, tudo aquilo que o Rejeito já explicou na semana passada, né? Então, a água vai estar percolando por essas fraturas, e quando essa água percolando encontrar com uma caverna, com uma cavidade já formada, e que não esteja numa zona vadosa, ou seja, é uma zona que não tem água, né? Que não é a zona saturada, o que vai acontecer com essa água é que ela vai percolar aqui, e todo esse processo, nesse primeiro estágio aqui, o que vai acontecer? A água que vai estar aqui vai pegar o calcita, o carbonato de cálcio, vai ser principalmente calcita, mas pode ser aragonita também. Vai pegar o carbonato de cálcio e vai dissolver ele, como ele vai ter o H2CO3, que vai estar vinculado ao CO2, então é o ácido carbônico, ele vai estar dissolvendo e gerando esses dois produtos aqui. Então, nesse primeiro estágio, que é o estágio de dissolução, a equação química vai estar voltada principalmente nesse sentido, em que você vai estar gerando o produto dissolvido, e você vai estar pegando o mineral formador da rocha e vai estar dissolvendo íons que vão ficar no meio aquoso. E quando essa água chega aqui, que ela forma uma gotinha e que ela encontra com essa atmosfera local, o que vai acontecer aqui, dando um zoom assim, que a água vai ter uma fratura aqui, né? E a água vai formar uma gota aqui. O que acontece é que essa gota de água, ela vai estar super saturada, ela vai estar saturada, na verdade, em calcita. Então, ela já vai ser uma água que já rolou toda a dissolução possível. Então, a água não dissolve, não tem mais capacidade de dissolução, porque toda a acidez da água já foi utilizada dissolvendo a rocha até então, no processo de infiltração. E aí, nesse momento, quando ela encontra a atmosfera, a água deixa de ser estável e passa a ser deixa de ser estável porque entrou em um novo meio, né? Um meio com atmosfera. Nesse meio atmosférico, a tendência é que esse CO2 aqui, a tendência é que esse CO2 seja perdido. E ele vai ser perdido para a atmosfera. Então, na gotinha de água aqui, a água vai perder CO2. E ela vai perder CO2 para a atmosfera. E aí, quando ela perde CO2, o que acontece? Todo esse balanço químico aqui, nesse momento, como o CO2 abaixou, o balanço químico ele pende para o outro lado. Então, ele começa a desenvolver aqui para o outro lado. E aí, quando ele vem para esse lado, esses íons que antes estavam soltos, estavam
livres, né, eram íons livres na água, eles se juntam de novo para formar o carbonato de cálcio, que é a calcita. Então, no caso, a calcita vai ser formada aqui nessa gotinha. Deixa eu ver, eu posso até fazer um outro zoom aqui, tentar esclarecer. Se a gente fizer um zoom aqui assim, pensar que isso é a gota de água que vai estar presa na parede, o que acontece? A calcita, vermelhinho, a calcita que está aqui, que vai estar precipitando, como o CO2 está sendo perdido pelas bordas da gota, a calcita começa a precipitar aqui, nas bordas da gota. Então ela vai se precipitar em grãozinhos bem pequenos. E são grãozinhos cristais, né, que vão estar se precipitando na borda, e em todas as bordas, inclusive, mas como o fluxo de água é constante, então a base, geralmente ela vai ser lavada, né? Os minerais que eventualmente se formarem aqui, como o fluxo de água é contínuo, ele vai ser lavado e vai gotejar. E ao longo de um tempo, essa parede ela vai ficando mais espessa, porque a água pode exudar também, passar para as paredes, e essa paredezinha aqui vai ficando mais espessa até formar um canudo no meio. Então isso a gente já imagina aqui, dentro da caverna, a formação de uma estalactite. Então vai formar um canudo aqui. Esse canudo, com o tempo, vai ficar mais espesso, ou não, depende muito da situação, e ele vai crescendo, então, nesse sentido, né, descendente para baixo, conforme o sentido das gotas. Então, assim que você vai ter formação de um espeleotema do tipo estalactite, que são esses tipos. E no caso, se as gotas de água caírem aqui, né, a gotinha de água vier caindo aqui, até chegar na base da caverna, se tiver o chão, se for uma rocha, ou se for um meio bem consolidado, assim, ou mesmo sedimento, o que pode acontecer é que pode começar a precipitar aqui. E aí isso também é uma coisa agilizada, porque só só esse impacto da água no chão, que gera esse esparramento de água, isso já gera uma agitação em todo o meio químico, né? E que vai também facilitar a perda de oxigênio, de gás carbônico, para a atmosfera. Então, toda a formação dos peleotemas, nesse caso, por enquanto que a gente está falando, no meio vadoso, que é no meio em que os poros estão preenchidos por ar, geralmente, né, tem água rolando e filtrando, mas está acima do nível da água, do lençol freático. Então, geralmente, os minerais que vão se precipitar assim, nesses meios, vão acontecer por conta de um balanço químico como esse, que você vai estar tendo a perda de gás carbônico para a atmosfera. Da mesma forma, alguma atmosfera um pouco diferente, alguma caverna que tenha um déficit de gás carbônico, pode acontecer de acontecer alguma corrosão dos peleotemas. Isso geralmente para uma atmosfera úmida, que tenha muita água, às vezes a água, na forma de umidade, né, pode se agregar na borda, assim, e voltar a corroer o espeleotema de fora para dentro. Mas isso aí é outra história. Vamos voltar. Então, basicamente, esse é o sistema químico principal. Se quiserem, depois a gente pode voltar, eu posso tentar explicar com mais calma, vocês fiquem à vontade também para fazer pergunta, né? E também o Rejeito explicou semana passada, então espero que tenha aí ficado claro, né? Nem sempre é um negócio que a gente absorve tão rápido assim. Então vamos lá. E aí, falando assim de diversidade de espeleotemas, você tem uma gama gigantesca, né, de espeleotemas que podem ser possíveis, né? Então você tem aqui estalactites, tem canudos. Canudos e estalactites são basicamente a mesma coisa. Canudo é um tipo de estalactite. E a diferença é que a estalactite geralmente ela tem mais espessura, então é uma estalactite típica, né, que você vai ver em, sei lá, em desenho animado, em filme, coisa assim. Enquanto o canudo é uma estalactite que, na formação dela, ela não criou muita espessura, então ela realmente ficou na forma de um canudo, uma espessura, às vezes, de um canudinho de plástico, assim. E tem, no Petá, né, tem canudos lá na Caverna Santana de 2 metros de comprimento, né?
Então é um negócio, um espeleotema assim, super frágil e super raro de ser encontrado. E quando é encontrado tem que se tomar muito cuidado, porque qualquer toque nele já é suficiente para quebrar, né? Lá no Instituto mesmo, lá no IGC, dentro do laboratório de sistemas cársticos, teve um período, eu nem sei quem foi, já faz muitos anos já, que foram coletados alguns canudos para se estudar a formação deles, e no final o estudo não foi para frente, né? E os canudos foram coletados e estão lá. E a gente tem, tipo, uma bancada lá, um armário que eles estão armazenados, e aqui é um armário que fica praticamente inutilizado ele inteiro, toda uma estante dele, porque é realmente muito delicado. Então a gente tem uma espuma gigantesca, os canudos dispostos em cima e plaquinhas escritas, tipo, nem rela, nem olha que quebra, algo do tipo, porque é realmente muito frágil esse tipo de espeleotema. Ô, Tom, sim. a presença do canudo, ela indica então que a região é tectonicamente estável, pelo menos desde que o canudo formou, né? Sim. Vai ser muito difícil muito difícil preservar algum canudo com... Joga com o Vitão. Realmente. E, bom, seguindo, tem as estalagmites, que eu falei, que é justamente isso, né? O gotejamento da água vindo do teto, que geralmente vai formar uma estalactite. Quando chega no chão, ela pode formar estalagmites, que são essas invertidas, né? Que elas estão subindo justamente pelo empilhamento de água. Então, a água que sempre cai no mesmo lugar, ela vai acabar sempre precipitando no mesmo ponto, e aí vão gerar camadas de cristalizar, né? Vão se precipitar esses minerais, e vai crescer então para cima, né? Fazendo várias camadas, que eu vou mostrar uma foto daqui a pouco. Temos as colunas, que são junções, né, de estalactites com estalagmites. Então, quando as duas se encontram, né, você tem uma estalactite crescendo para baixo, uma estalagmite para cima. Quando elas se encontram, a gente chama de coluna. Os escorrimentos, que são... Acho que o Rejeito também mostrou foto deles, se eu não me engano. Eu tenho foto aqui mais para frente também. Que é quando essa água que vai estar gotejando vai estar caindo em uma superfície algumas vezes mais inclinada e tudo. Então, a água, ela vai, além de cair na água, umas vezes espirrar e formar estalactites, ela muitas vezes vai ficar escorrendo. E nesse escorrimento da água, ela também vai precipitando aos poucos, e ao longo de muito tempo, de milhares de anos, de centenas de anos, vai depender aí muito, né, de cada condição de cada caverna, tempo de formação, vai ter essa formação desse espeleotema, que são os escorrimentos, né. E as cortinas também, eu vou mostrar a foto mais para frente, fica mais claro o que elas são. Então, as estalactites, aí são as mais conhecidas, né, estalactites e estalagmites, né. Tem, sei lá, acho que a pergunta clássica que a gente recebe é como diferenciar as duas e, sei lá, acho que não... A gente já nem pensa mais nisso, né, que a gente já está muito acostumado, mas a forma, acho que mais fácil de memorizar é, tipo, lembrar de tites para teto, né, algo assim. E aqui, eu coloquei essa foto que eu acho interessante, porque dá para ver como você tem o teto da caverna, e você tem diversas fraturas aqui no teto da caverna, e são essas fraturas por onde a água vai percolar. É muito difícil a água percolar pelo meio da rocha. Então, o Rejeito ele apresentou semana passada, né, que essas rochas onde o karst está inserido, elas têm 3 porosidades. Então, tem porosidade primária, que é aquela porosidade que fica entre os grãos, que é como a porosidade de um arenito, né, aquilo que a gente pensa numa esponja, que a água pode passar para a esponja. Tem a porosidade secundária, que são as fraturas, que é quando as rochas quebram e a água consegue percolar por essas fraturas. E a terciária, que é a típica do karst, que é resultado da dissolução que formam as cavernas e todas as cavidades, né. Então, a água no meio kárstico, ela vai se mover principalmente por fraturas e por condutos, então pela porosidade secundária e terciária. Vai ser muito mais difícil a água percolar pela porosidade primária, que é entre os grãos do calcário. Não é que isso não aconteça, mas é que tendo uma fratura e um conduto do lado, a água vai conseguir percolar com uma velocidade tão que a gente praticamente pode descontar a porosidade primária.
Nesse caso aqui dos espeleotemas, tem outros estudos que aí a gente não pode descontar, que são estudos principalmente de hidrogeologia, né, que a gente considera também essa porosidade. Mas, então, aqui eu falei isso, sim, resgatei um pouco isso da aula anterior de espeleogênese, para mostrar que, realmente, onde se desenvolvem espeleotemas, geralmente, principalmente no teto, em questão de são estalactites, cortinas e outros do tipo, vai estar associado a fraturas que já existem na rocha. Então, onde aqui eu estou passando o mouse, né, são fraturas já existentes na rocha, por onde a água está percolando e por onde se vê a formação de espeleotemas. Então, aqui são bem pequenos, mas aqui nessa fratura elas já são um pouco mais, já são mais proeminentes. Essa fratura também é bem evidente, né, que já tem uma formação de estalactites aqui e toda essa região aqui também. E muitas vezes vai estar associado também com a presença de estalagmites, por consequência, né, de ser um lugar onde tem mais gotejamento e aí vai ter mais material para se precipitar no chão também. Aí uma estalactite, né, uma estalactite que foi quebrada e que nem lembro onde que é essa foto, quem tirou essa foto foi o Bruno Lenhari, né, o Choquito, que é da turma do Rejeito, e aí mais se apresentando, né, então a formação dos cristais de calcita formando nas laterais da gota, assim como eu falei. Então, nesse caso, essa estalactite foi quebrada, ela com certeza tinha uma continuidade aqui, por algum motivo ela foi quebrada acidentalmente, né, ou propositalmente, não sei, e aí depois de um tempo a gente já consegue observar o recrescimento, né, desse espeleotema aí, pelo canudo, o condutinho geral, central, né, que tem na estalactite. Aqui algumas fotos dos canudos. Então aí, João que perguntou, realmente um canudo assim bem desenvolvido dessa forma, eu acredito que seja muito difícil assim preservar em um ambiente, em uma região tectonicamente ativa, né? Então, até vento, né? Quer dizer, a galeria que nem vento bate. Totalmente isolada, né? É muito frágil, né? Exatamente. E as estalagmites, elas têm também diversos tipos, né? Elas podem adquirir diversos formatos. Tem essas que são mais compridas, assim, que muitas vezes a gente chama elas de vela. Alguma vez, um dia que vocês tiverem a oportunidade de ir lá na Caverna do Diabo, a gente tem um salão lá, que bem no centro do salão é o Salão das Velas, que tem velas que são maravilhosas, de metros assim, de altura, né, de comprimento. E que inclusive são essas aqui. Que elas chegam até aqui, assim, também. São super, muito bem desenvolvidas. E é isso. No meu caso aqui, é até interessante, porque essas velas, esses espeleotemas aqui, eles se desenvolvem em cima de um morro de uma pilha de sedimentos, né? E no teto também, você já vê, é uma região que tem parece uma cúpula, assim, né? Você vê que o teto já está mais dissolvido. Então, provavelmente é uma região, não tenho certeza disso não, né? Mas é bem possível que seja uma região que tenha alguma fratura, talvez até uma dolina no topo, então alguma fratura, assim, que seja proeminente o suficiente para ter bastante dissolução da rocha, para ter bastante matéria descendo, né, tanto dos minerais, da água saturada que vai formar o espeleotema, que no caso é as velas, mas também de sedimentos, né, porque é uma região que realmente teve esse depósito de sedimentos, que são sedimentos ali da superfície, né, são resíduos do solo que conseguiram infiltrar pela rocha, não só a água pode infiltrar, o próprio solo também pode infiltrar pela rocha e chegar na caverna. Aqui uma estalagmite cortada, a gente tem lá no laboratório semascártico ali no IGC, quando a gente puder ir lá, né, mais livremente, assim, vai ser bem... sempre legal, assim, dar uma olhada na coleção que existe lá de espeleotemas que tem. A gente realmente tem uma coleção gigantesca de espeleotemas, estalagmites, de diversos estados brasileiros e outros países também, e todos coletados para fins de estudo, né, científicos, para datação, que aí acho que o Júlio vai apresentar mais para frente, né, Bojinho? Vai ser mostrado mais para frente. Isso. E aí aqui, então, é mais para mostrar como a gente tem essa formação de camadas, né? Então, a estalagmite, ela se formou
de baixo para cima pelo gotejamento, e aí quando você tem o gotejamento, você vai formar essas camadas que vão se precipitando de calcita. Essa amostra em especial é uma amostra muito bonita, que é uma amostra lá da Gruta do Rei do Mato, lá em Sete Lagoas, e que é o xodó de todo mundo lá do laboratório, porque é realmente uma das amostras assim, de estalagmites mais bonitas, assim, mais bem formadas que a gente tem aí na região. Mas tem muitas outras, a gente tem algumas que já foram utilizadas para fins científicos e agora são determinadas, são usadas só para fins didáticos mesmo, justamente para fazer apresentações como essa, né? Então, se a gente tivesse presencialmente, com certeza a gente estaria aí com um monte de espeleotema, uma caixa cheia de espeleotema para mostrar para vocês. Aqui, só, acho que, deixa eu fazer, eu falei um pouco de estalactites e estalagmites, né, e aí, como eu disse, a estalagmite ela vai formando pela gota, vai formando, precipitando os grãos na borda, né, e a estalagmite se forma aqui. Então, a estalactite ela se forma assim, a estalagmite ela vai formar assim, geralmente vai ser um pouco mais arredondada, né? Não necessariamente pode variar muito, né? E aí, o que eu mostrei na outra foto, acho que deu para ver aqui, que ela é bem maciça, né? Todo o núcleo desse espeleotema, ele é bem consolidado, assim. E aí, isso porque quando você pega os dois espeleotemas, uma estalactite e uma estalagmite, e faz um corte, você corta ela de comprido, assim, né? Você corta ela nesse sentido, assim. Em uma estalactite, você vai ter o espeleotema formando aqui, e você vai conseguir ver no meio a formação de um condutinho, de um tubo de água, que é por onde a água vai estar percolando, enquanto na estalagmite, quando você corta também de comprido, é isso que eu falei, é uma sucessão de camadas geradas pelo gotejamento, e que vão estar acumuladas, e você vai ter essa seção que nem eu mostrei aqui na foto, entendeu? Então, essa que é a principal diferença, assim, quando você olha um corte, quando você pega os dois espeleotemas e corta eles, a forma deles pode variar muito, né? Então, na hora que você corta, você já tem certeza absoluta de se é uma estalactite ou uma estalagmite. E mesmo sem precisar cortar eles, né? Olhando pela base, muitas vezes você já consegue ver, né? A entrada desse tubinho, que é por onde a água vai estar percolando aqui. E para depois gotejar, e quando ela cai aqui, ela espirra para todos os lados, e acontece aquela parada química lá que eu falei, você junto água espirrando, gera uma agitação e vai perder gás carbônico para a atmosfera. Vamos lá. As cortinas são formadas, é como se fosse uma variedade de estalactite também. Pode ser uma variedade de estalactite, algumas vezes sim, algumas vezes não. Umas vezes pode ter cortinas que se tornam estalactites depois. Então, tem bastante coisas que podem variar, né? Mas, no geral, você vai ter uma parede que é inclinada, uma parede negativa, né? E a água que vai estar se dissolvendo, que vai estar chegando passando pelas fraturas e chegando na caverna, ela vai começar a escorrer por essa parede. E escorrendo pela parede, ela vai se precipitar em todo esse processo que ela vai estar escorrendo, assim como nos escorrimentos também. Então, se você tem aqui a caverna, e chega aqui na parte da caverna, que é a parede, que o teto cai, você tem uma fratura que dá aqui, na hora que a água chegar nesse ponto aqui, diferente daqui, que a água vai chegar e vai cair uma gota, vai formar uma gotinha aqui, a água não vai formar uma gota, ela vai começar a escorrer por aqui. E aí, nisso que a água vai escorrendo, ela vai precipitar e vai começar precipitando também em camadas, e essa precipitação vai gerar essa que a gente chama de cortina, que é esse espeleotema que vai crescendo lateralmente conforme a inclinação da parede. Algumas vezes, se a parede tem uma sinuosidade, alguma coisa assim, né, aí já pode ser o suficiente para a cortina, para a água parar de escorrer, né, e umas vezes gotejar. Então, umas vezes as cortinas têm uma finalização, não necessariamente chegam no chão, né, e aí elas vão ficar gotejando. E o que eu falei é que pode acontecer também daqui desse ponto assim, inicial, formar uma estalactite aqui do ponto inicial também.
Essa aqui essa é uma cortina bem conhecida também, né, que é lá da região do Petar. Quando vocês forem lá, os guias vão sempre mostram, sempre fazem questão de mostrar isso, né, e fazer esse jogo de luzes, iluminar pela parte de trás da cortina, e que justamente por ser bem fina, né, ela tem essa capacidade que ela, né, não tem espessura suficiente para bloquear completamente a luz, né. E dá para ver muito bem as camadas, né, desenhadas, que são as camadas de formação, e que o pessoal ainda chama de bacon, né, essas específicas. Os guias sempre chamam de bacon para a gente. Aí os escorrimentos, e bolos de noiva. Como eu falei, né, os escorrimentos são os espelhotemas que, agora, em vez de uma parede negativa que a água vai escorrendo aqui, é uma parede positiva, ou um banco de sedimentos, e que a água vai começar a escorrer por essa parede positiva, e nesse escorrimento também vai precipitar, formando tudo isso aqui, né? E aí, quando você tem uma fratura com uma grande entrada de água, pode acontecer de formar todas essas formações aqui, que aí, num geral, num todo, a gente acaba chamando de bolo de noiva. Que é quando você tem uma série você tem muitos vezes escorrimento embaixo, você tem estalactites. Individualmente, cada linha dessa, assim, se você for ver, elas praticamente são cortinas que estão se formando, né? E aí, quando ela forma esse espelhotema maior, né? Esse conjunto, assim, de cortinas, de escorrimentos, de estalactites, acaba tendo esse formato que, informalmente, a gente chama de bolo de noiva, né? Os espelhotemas aqui no Brasil e mesmo fora, assim, né? É muito comum eles terem esses nomes vindos de uma cultura mais popular. Então, você tem pérola, bolo de noiva, pipoca, coraloide, coisas que muitas vezes estão associadas a outras realidades, né? Então, bacon, né? Acho que o pessoal dá o nome sempre quando está com fome, né? Exatamente, né? Bolo de noiva, bacon. Não sei se tem mais comida aqui não, mas a gente descobre. Aqui, né, um exemplo, então, aqui nessa parte superior você tem os escorrimentos, isso aqui é a Gruta Morena, que é lá em Minas Gerais. Você tem esses escorrimentos aqui na parte superior, e que vem lá desde cima, né, que a água vai escorrendo, e aí chega nesse ponto que a água começa a precipitar, formando estalactites, ou então, que no caso, que são principalmente cortinas, assim, e, de novo, como quando você tem isso como um todo, a gente chama de bolo de noiva. A flor de aragonita, e, bom, esses são espelhotemas, já entrando em espelhotemas um pouco mais diferentes, né? Então, bolo de noiva, estalactites, estalagmites, são espelhotemas super comuns e que a gente encontra em várias cavernas aí carbonáticas, né? Do karst. E aí, quando entra nessa flor de aragonita, já são alguns espelhotemas um pouco diferentes que a gente tem. Então, no caso, a aragonita, como eu falei, ela é a mesma composição química da calcita. Ela é carbonato de cálcio, que é o CaCO3, e essa formação ela acontece por exudação da rocha. Então pode ser até por uma fratura também, né? Mas geralmente o que a gente tem é que a rocha vai ter aí já começa a ser mais importante a percolação de água pela porosidade primária. Eu falei agora um pouco que não era importante, né? Já estou pagando minha língua aqui. E que aí, então, assim, a água que vai estar passando rica, né, em carbonato de cálcio dissolvido, ela vai ser exudada. Então, você tem a caverna aqui, como um todo, e você tem a porosidade dela, normal, além de fraturas também rolando, né? Fraturas e acamamento também, né, como todos os planos de descontinuidades da rocha. E aí o que acontece é que a água, percolando ou por fraturas bem pequenas, ou então pelos próprios poros, ela vai chegar nessa superfície e começar a precipitar. E aí, quando acontece isso, se a gente dá mais um zoom aqui assim, aí o que a gente tem? Dá um zoom bem na gotinha de água aqui assim. Aí a gente vai ter a rocha aqui, com um pouco de água exudando a partir do poro,
E essa água que vai estar chegando nessa superfície vai estar rica em calcita ou vai estar rica em sais que foram dissolvidos pela rocha, né? Então, de maneira geral, agora a gente está falando de carbonato de cálcio e que vai precipitar ou como calcita ou como aragonita. E aí, então, quando essa precipitação acontece aqui, cada mineral existe um hábito próprio, né? Ou hábitos próprios, assim, sistemas cristalinos diferentes. Então, no caso, a aragonita, ela vai começar a precipitar por exudação e vai começar a precipitar um cristal. Um cristal aqui, tá? Péssimo desenhado, né? Enfim. Mas aí... E aí esse cristal, ele vai estar, ele é um tamanho tão pequeno desse cristal que ele não, sei lá, não vai ter uma sensibilidade à gravidade, vamos dizer assim. Ele vai crescer para a direção que o cristal se desenvolver melhor. E esse cristal pode se desenvolvendo mais e até chegar ao ponto de formarem agulhas, né? Ou então esses conjuntos de agulhas, assim, e que vão acabar dando origem a isso que a gente chama de flor de aragonita. Muitas vezes está acompanhado disso alguma crosta, algumas vezes você tem umas crostas que vão formando, acompanhando toda a parte que a água está sendo exudada também, né? Então tem isso que a gente vai chamar de flor de aragonita, e tem diversos peleotemas que são formados por esse mesmo processo de exudação da rocha. E aí a flor de aragonita, sim. Você sabe qual que é o nome da força que é interna ao cristal, que vence a gravidade para fazer isso? Nossa. Não. Sei não. Universitários aí, se quiserem ajudar. Então, o João quer saber o nome da força interna do cristal, não é isso, João? É isso. Sabe aí. como chama? Chama-se a força interna do cristal. Você mesmo já disse. É isso, né, Tom? Mas foi bem lembrado, porque é a força do cristal, né? Quer dizer, ele vai contra a gravidade, né? Ele tem uma força própria mesmo. Não seria, né? Gente, sem preconceito nenhum, né? Porque a gente não acredita nas bruxas, mas que elas existem, né? Tem gente que acredita na energia, né, dos cristais, vai saber, né? A gente não tem nenhuma comprovação, né, demonstração. Mas o cristal, ele tem uma força própria, a força de cristalização. Tanto que o sal, né, Tom, a água na rocha, ele cresce de volume, ele tritura a rocha, né? O sal, o NaCl, né, na região litorânea e tudo mais. Mas eu acho que a força de cristalização do carbonato não é tão forte assim, como, por exemplo, da halita, né? Porque, né, Tom, a gente nunca vê assim um cristal de carbonato quebrando, né? Ele acompanha, ele segue um pouco mais as tendências, ele preenche fratura, e aí é porque tem um espaço vazio que vai formar essa flor, né, Tom? Não vai forçar nada, né? Com certeza. Legal. Bom, isso aí, não sei se alguém consegue contribuir mais. Eu não sei porquê, mas é o tipo de pergunta que parece que o Waze sabe, mas eu não sei se ele sabe. Não, bom, é o mesmo processo da electite, seria? Basicamente sim, exatamente. Então, acho que deve ter alguma coisa... Esse nome surgiu agora, explica aí. Vou mostrar também. Eu acho que seria alguma coisa a ver com a tensão superficial da água ali, né, na borda dos cristais, né? Daí poderia subir, né? Eu penso uma coisa nesse sentido. Pode ser. E, bom, mas é isso. A aragonita, flores, geralmente quando você vê flores assim, é muito comum elas serem de aragonita, que é mais comum ela apresentar esse hábito do que a calcita. Mas pode acontecer também, porque tudo na geologia depende, né? A resposta depende. Aí, mais uma foto, né? Um exemplo aí das flores de aragonitas maravilhosas aí. No caso, já apresentando essas colorações diferentes. E que eu esqueci agora qual composto químico, qual elemento químico que está presente aí especificamente nesse caso. O cobre. Não, então, muitos espeleotemas... Mas não é o cobre aí, não? Nesse caso não, Bogi. Muitos espeleotemas que têm essa coloração desse jeito azulada, muitas vezes é a presença de cobre.
É a malaquita, né? O mineral, né? Mas você já tinha falado uma vez. Né? Nesse caso eu não lembro agora. A Blow me falou, mas eu esqueci. Eu tenho a impressão que são 2 minerais, são 2 elementos. Agora eu realmente não vou lembrar. Precisaria resgatar isso. Então, aproveitar e apresentar minha prima, Bogiane, né? A Bia Bogiane, que se tornou caverneira, né? Isso aí, também veterana do GEGEL. Do GEGEL. Pessoas que me recebeu aí no grupo, né? Ô, Tom. Sim. Só voltando na questão lá que o João perguntou, seria, acho que as forças de capilaridade, né? Tá, acho que sim. O João fez uma cara de tipo, acho que é isso. Não, na verdade, a capilaridade é uma força, né? E ela existe independente. Ele perguntou e ele mesmo falou, a força interna do cristal é a força interna do cristal. Eu acho que eu acho que ele queria saber se existia um nome para isso, né? Mas acho que eu achava que tinha um nome mais bonitinho. Mas é isso, né? É a força interna do cristal. É a força de cristalização. Eu vou investigar isso aí certinho, viu, João? Fiquei encucado com essa pergunta aí, eu vou ter que dar uma investigada aí, porque eu acho que tem um nome sim, mas não tô lembrando agora. Mas vamos lá. Porque qual que é a diferença da aragonita para calcita? É o grupo cristalino, alguma coisa desse tipo? Assim? O hábito. O hábito. É o arranjo químico entre os átomos. O grupo cristalino, ambos são carbonatos, né? A gente divide os minerais pelas classes aniônicas, né? Então, está associado ao carbonato, que é o hidrogênio carbonato que está presente, né? O CO3. Então, ambos são carbonatos de cálcio. O que muda realmente é o arranjo dos átomos dentro das moléculas, que acaba gerando hábitos diferentes, né? E tem outras coisas químicas, assim, que podem contribuir para definir se vai ser um ou outro que se vai formar, né? Então, muitas vezes, sempre que a gente tem um mineral, sei lá, uma calcita, assim, a gente pode, por mais limpa que ela seja, a gente sempre vai saber que existe alguma impureza dentro dela associada, né? Algum outro elemento químico, alguma coisa assim. E aí, por exemplo, nossa, eu também precisaria resgatar para falar com certeza, mas agora que eu me lembre, assim, se você tem uma rocha que você tenha uma quantidade de magnésio na rocha um pouco maior, ou seja, a rocha que forma a caverna, né? É um calcário dolomítico ou é um próprio dolomito que vai ter mais magnésio do que um calcário, geralmente você vai estar favorecendo a precipitação de aragonita. Se eu não me engano, é isso. Geralmente você vai estar favorecendo a precipitação de aragonita por alguma questão química, de sítio químico, justamente pelo arranjo químico. Acho que a calcita não aceita, tem mais dificuldade de aceitar o magnésio do que no seu arranjo químico, entre os espaços que tem disponíveis, né, do que a aragonita. Do raio atômico, esse tipo de coisa? Que não cabe no arranjo? O raio atômico nem tanto, é mais realmente o arranjo entre os átomos em si, porque o raio atômico são os mesmos átomos que compõem, né, a composição é a mesma. Então, é realmente como a molécula se forma, a estrutura cristalina do mineral. Geralmente também presença de estrôncio, né, tende a promover mais a formação de aragonita. Né? Também. E a aragonita ela é instável, a tendência é a aragonita depois se transformar em calcita. Né? Tem toda essa relação. É um mundo aí, viu, de cristalografia. Aí, né? Aí as elictites, que é isso que o... Esse é o Sérgio Clayton, não é? Essa foto aí, eu acho que é o Beck aí, viu? Eu não tenho certeza não. Não tô achando que essa apresentação ela foi aproveitada. Eu peguei uma apresentação que o Pânico montou e eu meio que acrescentei algumas coisas. Essa foto não fui eu que achei, não. É o que todo mundo faz, mas acho que é o Beck, tá aparecendo. O Beck foi um grande nome na espeleologia, gente, lá do Centro de Excursionista Universitário, do CEL. Bom, essas electites, elas entram um pouco nisso, né, da que a gente conversou também, e elas são formações que aqui no Petar a gente tem, mas não são tantas assim. Agora, lá na Bahia, Iraquara, as cavernas de Iraquara são muito comuns, né, tem na Gruta da Torrinha, tem uma electite, que ela se forma lá na Gruta da Torrinha,
e que ela é super famosa, né, que é um cartão postal, assim, que é uma electite que ela cresce do teto, o teto está aqui, né? Ela cresce do teto, dá uma voltinha assim, e aqui na ponta ela cria tipo uma bolinha com uma flor de aragonita. O desenho tá péssimo, não tá fazendo nem um pouco jus a espeleotema, mas ela faz basicamente isso, né? E aí o que acontece com essa electite, assim, é isso também, você tem a água que vai estar aqui já em zoom, né? Pode até ser como se fosse uma estalactite, você vai ter água formando aqui, e aí o fluxo vai ser tão pequeno que você não vai, que vai cristalizar em uma taxa muito mais lenta, né? E aí nessa cristalização em taxa muito mais lenta, os cristais, que aí muitos são de calcita, eles vão estar formados aqui assim, por exemplo, o grupo romboédrico, né? Então, romboédrico aqui mais ou menos. Eles vão estar se formando aqui e eles poderiam muito bem, né, seguir esse caminho para baixo, a sentido da gravidade, junto com o gotejamento, mas por ter um fluxo tão grande e que essa água não vai estar limpando os eventuais minerais que surjam aqui na base, algumas vezes, pela própria atmosfera, vem e cai um morcego faz um cocô, um morcego bate asa do lado, não sei o quê, cai uma poeirinha, cai alguma coisa aqui, assim, sabe? E aí isso já é o suficiente para que o cristal meio que mude de direção dele, o rumo dele. Então o mineral que estava crescendo em um sentido pode mudar o rumo dele de direção. Isso porque os cristais, principalmente os romboedros, né, eles vão ter eixos de formações, não sei se quanto vocês estão aprofundados nisso, também nem sei o quanto que eu estou aprofundado nisso, porque faz muito tempo que eu estudei, então acho que talvez menos que vocês. Mas a gente tem diversos eixos, né? Então a gente tem aqui um eixo principal, que vai ser o eixo C, e aí tem os outros eixos que vão estar aqui, o eixo B e o eixo A, que vai estar aqui assim, cortando, né? E aí o eixo principal de maior alongamento desse mineral, que é o eixo C, é onde o mineral vai crescer, vai se desenvolver principalmente. Então, ele vai se desenvolver nesse rumo. Então, o que acontece é que é um mineral que no começo estava desenvolvendo com o eixo C direcionado para baixo, algumas vezes por alguma sujeirinha, alguma coisa do tipo, ele muda o rumo dele de direção. E aí, quando muda, ele tem esse eixo mudar de direção, todo o crescimento dele vai seguir esse eixo principal. E aí, se esse negócio muda de novo, ou muda de novo, e aí, tipo, é livre, né? E aí todo o espeleotema, o crescimento do espeleotema vai ser todo assim doido. Sem rumo nenhum, assim, sem nenhum nada assim muito específico, né? Nada muito determinante assim, claramente como são as estalactites, né? Que são determinadas pela gravidade. E aí esses espeleotemas geralmente são pequenos. É muito comum você ter, como aqui, estalactites, e aí nas laterais das estalactites tem essas electites que crescem lateralmente. Aqui, nessa foto especificamente, eu não sei de onde que ela é, eu não sei se essa foto tá tipo meio de ponta cabeça ou não, ou se veio do chão mesmo, sabe? Mas é isso, ela realmente não tem uma direção preferencial, ela vai seguir, o mineral vai seguir a direção do eixo C, que é o eixo de formação principal. Aí outros exemplos, né, de electites. Aqui é até interessante, né, a gente tem uma electite, uma estalactite principal, e aí você tem electites, que são secundárias, que vão estar saindo, né, esse porco espinho aqui, e aí de uma electite, que tem um fluxo de água grande o suficiente, pode ter aumentado esse fluxo talvez, começou a formar uma estalactite, que no caso é um canudo, né. Aqui, a Gruta Torrinha, aquele cartão postal que eu falei, é uma electite com uma flor de aragonita na ponta, que é o xodó ali do lado da região lá de Iraquara. E tá na parte turística, né? Então é bem conhecido, assim, você vai lá na região, se for nessa caverna, você com certeza vai ver esse espeleotema. E aí os coraloides,
teve uma hora que eu bati o olho aqui no chat, até eu vi alguém comentando que parecia coraloides, acho que era para as flores de aragonita, né? Pareciam corais, né? E aí os coraloides são os pileotemas que realmente recebem esse nome pela semelhança com corais do mar, né? De recifes. E eles também são formados pela exudação. Então, aquilo que eu falei, você tem aquela rocha com aquela porosidade primária e a água vai passando, né, entre os poros, e essa perda, quando ela chega na atmosfera da caverna, essa perda de gás carbônico já é o suficiente para ir formando esses periotemas de coralloide. Esses também podem acontecer por sprays, assim, na atmosfera. Então, algumas vezes você tem um gotejamento muito intenso, um chuveiro, alguma coisa assim na caverna, e que aquele gotejamento vai gerar partículas de água em suspensão na superfície, na atmosfera, e que quando as partículas voando, né, tipo uma névoazinha, né, um borrifador, gruda na parede da caverna, também pode ter a formação desses coralloides. Então são duas gêneses possíveis para esses espeleotemas. Jangadas e marquises, eu acho que até o Regito comentou isso na semana passada, inclusive é ele aqui, né? Isso também lá em São Desidério, na gruta, na Lapa Doce 2, é uma região lá. E jangadas são essas casquinhas aqui na beirada da água. Então, é uma água que está empoçada aqui, que é tipo como se fosse um lago dentro da caverna, que é uma água que está mais parada. E ela começa a ficar super saturada em calcita. Então, é uma água que anteriormente estava saturada, né? Ela já é meio saturada nesses minerais. E aí, pela perda de CO2 para a atmosfera, principalmente, ela vai se tornar supersaturada nesse mineral e vai começar a precipitar para ficar sempre estável, saturada. E essa precipitação acontece muitas vezes na superfície e forma essa casquinha, é como se fosse uma nata, né, de leite, assim, né? Mas ela é rígida, né? Não é mole que nem uma nata. E aí forma essas jangadas que muitas vezes acabam preenchendo, né, a superfície inteira de um lago e são muito finas mesmo. São uma espessura assim, uma folha de papel, assim, né, até mais fina do que isso, umas vezes. E são super interessantes, assim, que algumas vezes elas podem dar origem a outros periotemas, que nem são as marquises. Então, deixa eu voltar aqui para minha lousinha aqui. Fazer uma nova. Então aqui você tem um lago, né, de uma caverna, que vai estar todo preenchido, né, de água aqui assim no meio. E aí na superfície você vai ter essas jangadas formando. E essas jangadas, como eu disse, vão ser uma casquinha, uma coisinha bem fina assim, bem sensível também, né? E que só vai... desenhando? Oi? Tá desenhando agora? Oxe. Tá aparecendo. Agora valeu, sim. Valeu. Viajando aqui, esqueci de mudar. Então, você tem um lago aqui na caverna, e tem que ser uma água bem parada, né, e com super saturada em calcita, vai formar essas espeleotemas aqui na borda, e algumas vezes que acontece que na borda principal, nas bordas, né, eles começam a se cristalizar mais e formar, tipo, até quase uma prateleira, né, e aí isso a gente chama de marquises. E as marquises são bem legais, assim, bem interessantes, porque o Rejeito falou muito, né, na aula passada, sobre a variação do nível da água. Então, se o nível da água que está aqui, agora está aqui assim, se ele abaixar e ele chegar em um nível bem mais baixo, atualmente, um estágio 2 de tempo, né, temporal, aí o que vai acontecer? Todo esse lago vai secar, e essas crostinhas que estão em cima vão quebrar e vão se depositar no fundo, nesse fundo aqui, né? Junto com o sedimento. Mas aí algumas vezes você tem sedimento que chega, então depois isso é lavado, né? Porque abaixou o nível da água, então essa água vai escorrer, então essas cascas de espeleotema, assim, umas vão ser lavadas. E muitas vezes as marquises são espeleotemas que mostram o antigo nível, né? O paleo nível fluvial, assim como o Rejeito explicou na semana passada. Então, isso aqui são algumas evidências, né, de níveis de água anteriores, de tempos atrás. E
Mas voltando para esse nível aqui, né, o estágio temporal 1, o que pode acontecer também com esse lago? O que pode acontecer é que você tem um lago com uma grande quantidade de jangadas formadas no topo, assim, e no teto da caverna você tem algum gotejamento. No teto da caverna aqui, uma fratura aqui e uma fratura aqui. E aí você vai ter esses dois gotejamentos. Quando cai essa água aqui, de água, em cima aqui dessa crosta, ela é tão frágil que ela quebra, e essa crosta, quando ela quebra, ela cai, ela se deposita no fundo do lago. Ela parece ela caindo para o fundo do lago, ela parece uma folha de papel, uma pena, assim, caindo no ar, assim, sabe? Que você vê, assim, caindo bem devagarinho, fica mexendo, assim, de um lado para o outro, e aí ela vai depositar aqui no fundo. E sempre que quebrar e afundar, ela vai depositar no fundo. Mas quando a gente tem gotejamentos, e os gotejamentos seguem as fraturas que estão presentes lá, e então sempre vai gotejar no mesmo espaço específico, a tendência é que esse acúmulo de jangadas aconteça no mesmo lugar onde teve, né, esse gotejamento. E aí isso vai gerar um espeleotema, esse acúmulo, né, que a gente chama de cones. E esse é pelo menos a principal hipótese assim para a formação dos cones, né? Então, o que se tem conhecimento assim de como se formaram a maior parte dos cones. Não sei se é uma coisa unânime para todos os cones que existem em cavernas são formados assim, mas muitos são. E aí são bem interessantes. E, inclusive depois, né? Se chegar no ponto que o nível da água abaixa de novo, tudo isso aqui vai secar, esse lago vai secar, vai sumir as jangadas, vai sumindo tudo isso, e os cones podem permanecer, e esses cones muitas vezes são muito grandes, né, então muitas vezes você pode ter uma pessoinha aqui assim, ó, desse tamanho aqui, assim, ou menor, né. E esse é um exemplo desses cones. Essa caverna chama Garganta do Pacupari, fica em São Desidério, que é na região oeste ali da Bahia, né? E nesse lugar dessa caverna especificamente, você tem que a gente só até já chama de floresta de cones, né? Porque você tem a água aqui e esse lago se desenvolve por mais dezenas de metros em diante, nesse sentido. E a gente vê, né, que realmente o nível da água ali era muito mais alto, talvez preenchesse tudo, e formava essas jangadas, e que deram a origem depois desses cones. Depois o nível da água baixou, expondo o topo dos cones, e é realmente um negócio incrível, assim, porque aqui, o rejeito que está aqui na foto, né, ele está em pé, mas aqui para frente, assim, logo depois dele, aqui para frente, a profundidade disso é de cerca de 4 metros de profundidade, por aí. Então, sei lá, tem cones assim com 3, 4 metros para cima e mais 3, 4 metros para baixo. Cones aí que variam, né, de 8, 9 metros de altura, desde a base até o topo. E aí, nesse caso, nessa caverna, se desenvolve assim por uma floresta, assim, todo ao longo desse lago até o final desse conduto aqui. É realmente um lugar, assim, acho impressionante, assim, acho que até hoje, assim, de todos os lugares de caverna que eu fui, se eu fosse listar, assim, o que mais, assim, me impressionou foi esse lugar, sabe? E mesmo sendo um lugar que eu já tinha visto foto e tudo, realmente é uma coisa impressionante a dimensão desses cones e a quantidade desses cones lá. E que mesmo o pessoal de caverna internacionais, né, se empolgam muito quando tem a oportunidade de ver isso. Bem legal. Outros peleotemas são essas represas de travertino. Então, essa água que vai escorrendo, ela vai precipitando aqui é uma água que está escorrendo, algumas vezes vai ficar empoçada no sedimento, tudo. E aí, na borda desse empoçamento, como a água está parada, ela também começa a precipitar. E essa precipitação da água vai gerando uma paredezinha na borda da poça de água. Essa parede da borda da poça de água começa a se precipitar cada vez mais, ficar mais espessa, começa a crescer em altura também,
e aí acaba gerando essas represas. Então são represamentos mesmo, formados por espeleotemas, e que muitas vezes tem lagos em cima, né, e que é muito comum você ter até pérolas formando, que são outros espeleotemas, a gente tem foto mais para frente, nesses locais, porque são locais de água, assim, bem parada. São bem legais, né, são bem comuns também, né, mas tem alguns, assim, que realmente se destacam, essa aqui em Gruta dos Paiva, que é conhecido, na Caverna Temimina, que é lá no Petar, no Caboclos, a Lapa dos Brejões, na Bahia também. E aí, nesses ambientes que você tem um lago com água bem parada, você tem uma suscetibilidade para a formação dessas pérolas de caverna, que se formam justamente com um núcleo, que muitas vezes é um grãozinho, ou um grãozinho de areia, alguma coisa assim, de argila que cai lá, e aí começa a ter uma precipitação de calcita em volta desse grão. E aí, o que acontece é que você tem um lago com uma entrada de água muito, muito pequena. Ele é uma água praticamente parada, mas você tem um pouquinho de água constante, assim, sabe? Seja por um gotejamento ou algum escorrimento, um fluxo de água meio constante. E que faz com que essa cristalização da calcita não fique colada no chão, que ela não cristalize no chão. Então ela tem a oportunidade de vez em quando ir rolando, e aí nisso essas pérolas ficam soltas. Essa é a principal explicação, né, para a formação de pérolas de caverna, mas a gente também tem pérolas de caverna, como em Minas Gerais, na região de Montes Claros, que são desse tamanho. Praticamente tamanho de sei lá, de um melão, assim, sabe? E aí, nesse caso, é o tipo de espeleotema que a gente ainda não sabe muito bem como eles se formaram. A gente tem amostras, inclusive no laboratório e tudo, e é assim, uma das fronteiras da ciência, que é a formação de espeleotemas tipo pérolas, dessas pérolas gigantes, assim, que é uma coisa bem interessante, e que o IFO mesmo tem essa pergunta na cabeça há décadas. Ele tem esse negócio na cabeça que ele quer entender como é que se forma isso, e até agora ele sempre fica falando para as pessoas, e até agora ninguém parou para estudar muito a fundo. Pelo jeito, ano que vem vai ter um trabalho de formatura com essa temática, sobre pérolas gigantes de Montes Claros, que tudo indica. Pronto. Oi. Tem uma pergunta aqui no chat do Carlos Bruno, que é mergulhador. Ele está perguntando sobre as crostas subaquáticas, como se formam. Tá. Deixa eu ver, só crostas subaquáticas ou algo mais específico? Deixa eu ver. Crostas subaquáticas, tá. Vou falar. Putz, pior que eu acho que eu nem coloquei muitas fotos, mas vamos chegar lá. Eu vou dar uma acelerada aqui e depois a gente fica mais aberto para conversa. Mas tem outros espeleotemas, porque por enquanto eu só falei de espeleotemas da zona vadosa, né? Zonas acima do nível freático. Acho que a única coisa que eu falei abaixo do nível freático são os cones. Mas tem mais um universo de espeleotemas subaquáticos, que aí é uma coisa que eu mesmo tenho muito pouco domínio sobre o assunto, menos do que eu tenho sobre esses vadosos, né? Esse aqui é um outro espeleotema que é bem raro de acontecer, são elegmites, e que são basicamente bem parecidos, né, com as electites, que são aqueles que crescem da beirada, que eu mostrei como é que se forma a partir do eixo principal de crescimento do grão, do cristal, né? E se formam, até onde eu sei, se formam basicamente dessa forma. E a diferença é que o crescimento delas é principalmente verticalizado. Eu não tenho muitos mais detalhes assim para explicar sobre esses espeleotemas. Eu mesmo acho que não lembro de ter visto um pessoalmente. Eu sei que tem esses, né, na Caverna de São Mateus, que o pessoal conhece, tudo, mas são bem comuns de serem vistos. Foi. Chuveiros. Chuveiro, esse aqui é um chuveiro clássico lá da Caverna Temimina, lá no Petar, que nada mais é do que uma, sei lá, se poderia pensar em uma estalactite gigante, assim, algo do tipo, mas na verdade se tem essa cristalização na beirada do canudo, e a questão é que você tem um fluxo tão grande de água que você tem, em vez de você ter gota por gota passando lentamente, você forma um chuveiro mesmo. Então, esse é um chuveiro que está lá, sempre que você for lá, sempre tem água caindo aqui, assim, desse jeito, lá na Temimina. Cabelo de anjo, então, esses são minerais que geralmente são formados por gipsita,
E aí entra num outro sistema químico, que gipsita é o sulfato, é um sulfato, né, carbonato, é um sulfato de carbonato, de sulfato de cálcio, e aí que é uma composição mais parecida com a do gesso, né, e é muito comum ele ter esse hábito mais fibroso, é muito comum, então pode se formar em cabelo de anjo, ou então em próprias fibras, ou então agulhas, que são alguns dos hábitos mais comuns, então até flores também, flores de gipsita são comuns. Não comuns, mas acontecem. Aqui na nossa região aqui do estado de São Paulo, são bem incomuns, é bem raro encontrar minerais de gipsita, mas no karst lá da Bahia, principalmente Iraquara, tem a rodo, assim, muita caverna e muita diversidade de espeleotemas de gipsita bem diferentes e distintos, assim, que dão destaque para a região nesse sentido. Até pular aqui, mostrar logo. Ah, tá lá pro fundo. Depois eu falo. E aqui é um outro espeleotema, que é um. Esse não é nada comum, isso é uma coisa muito específica, inclusive, essas línguas, né? Essa língua aqui, por exemplo, deve ter uns 4, 5 metros de comprimento aqui. Isso aqui é na Gruta do Catão, lá em São Desidério. São espeleotemas bem anormais, bem diferentes, e que a formação desses espeleotemas tem todas eu nem lembro, para falar a verdade, qual que é o nome que ficou dado a esses tipos de espeleotemas, né, mas são bem parecidos, assim, a mesma formação, e que está provavelmente muito associado à atividade microbiológica. Então, são uma série de comunidades microbiológicas, né, de bacterianas, que vão estar precipitando aí, dando esse formato meio arredondado para esses espeleotemas assim. Esse hábito aí pode ser mamelonar, né? Na melonar, geralmente chamam assim mesmo, né? Ali eu não lembro no Catão, né, se o pessoal tem um nome específico, mas basicamente são a mesma formação. Aí tem a Baba, a Gabriela, né, que ela fez uma iniciação científica com espeleotemas, ela coletou um espeleotema dessa caverna aqui, eles fizeram um corte, né, e imagem de MEV, que é um microscópio eletrônico de varredura, e diversos estudos, assim, para a gente tentar identificar se a origem desse espeleotema realmente pode ser associada à ação microbiológica. E por enquanto, ao que tudo indica é que sim. E no caso específico desses espeleotemas aqui, que ela estudou, né, que ela fez o corte e tal, aparentemente você tem alternâncias, né, de períodos em que o espeleotema era uma estalactite comum, e aí depois teve esse crescimento catalisado, né, influenciado pela atividade microbiológica, e aí depois seguidos por outros processos vadosos, como estalactite, né. Então é isso, são formações bem diversas, e esses são espeleotemas principalmente subaquáticos, que se formam também embaixo da água, e no caso, como eu expliquei, desse especificamente, também teve etapas deles que ele estava no vadoso, exposto no vadoso, que a gente conseguiu identificar canudinho de estalactite no centro dele, coisa assim, e que depois foi revestido por esse formato, né, mamelonar. Eu vou seguir aqui, depois, não lembro agora o nome da pessoa, fez perguntas sobre espeleotemas subaquáticos, sobre acrostas, eu vou seguir aqui, depois a gente fala um pouco mais, que eu vou sair um pouco desse assunto, mas depois a gente volta. Aqui é mais para mostrar que a diversidade de outras cavernas que não são no karst, né, então as cavernas de granito, isso aqui é uma foto lá de Valinhos, que a gente faz direto, mostrar que também pode ter diversos espeleotemas lá, como esse aqui, que são parecidos com coraloides também, que se formam lá em granito e que tem a composição química principalmente por sílica amorfa. Essa justamente a Gruta da Chacina, que eu falei na minha apresentação, que eu fiz uma iniciação científica lá. É uma gruta desenvolvida em gneiss e com poucas camadas de mármore associados, e que mesmo sendo uma rocha, tem um mármore, mas principalmente a grande maioria, assim, 90%, mais de 90% da rocha hospedeira é um gneiss, e que é uma rocha com uma composição granítica, né, como um granito, e mesmo assim a gente tem muito espeleotema lá, tanto em quantidade quanto em diversidade. Então, toda essa parede aqui dessa caverna, essa parte dessa parede foi
revestida por esse coraloide, assim, formado por sílica, que a gente identificou como sílica também. E além de também agulhas de gipsita nessa caverna mesmo, também tem muita precipitação de gipsita, seja em fraturas ou então até no chão, desenvolvidas no chão. Agulhas de gipsita, outro exemplo clássico lá na região de Iraquara, na Gruta da Torrinha, são as agulhas de gipsita, que são agulhas que são monominerálicas, né? Então é um mineral que cresce nesse formato, nesse hábito de agulha, e que tem essa composição de sulfato de cálcio, que é a gipsita. E essa aqui são as agulhas que a gente pode ver na área turística, mas mesmo fora da área turística, tem muito mais agulhas aí pela caverna. A Lívia está aqui assistindo, a gente estava lá em campo, né, no começo do ano, a gente foi para lá em campo, a gente teve a oportunidade de ver algumas dessas agulhas que são fora da zona turística, elas são, nossa, muito grandes, né, cerca de 20 centímetros de comprimento, quase 30 centímetros de comprimento, algumas agulhas. Nossa, isso é muito doido, olha que coisa, hein? É maravilhoso, é maravilhoso. São agulhas de aragonita, isso? De gipsita. Então ela saiu em cima desse sedimento, se ela cresceu a partir do sedimento aí, né? Elas não estão caídas, né? Ela cresceu e meio que quebrou. Não, elas cresceram assim dessa forma mesmo. Tá, elas estão saindo assim do sedimento praticamente, né? Isso, exatamente. Muito doido. Exatamente. Mas elas estão atravessando ou elas estão saindo de cima mesmo? Não, elas estão saindo de cima, da superfície. Elas não afundam, não. É realmente uma superfície. O sulfato estava dissolvido no sedimento argiloso, foi secando, vai precipitando, e a gipsita cresce muito mesmo, né? Então ela sai para fora mesmo, né, do sedimento, né, crescendo. Seria isso, né? Isso, E aí, para o sulfato, você tem esse enxofre, né? A gente falou aí do cheiro de enxofre, né, no começo. Então, justamente, o que a gente tem estudado aqui no meu mestrado é a participação do enxofre na forma de ácido sulfúrico, principalmente, na dissolução das cavernas aí. E aí, então, a gente sabe, né, que a gente tem quantidades de enxofre na forma de sulfato, de ácido sulfúrico, que está agindo aí dentro do aquífero cástico lá da região de Iraquara, e que muito provavelmente é a fonte de enxofre que vai dar origem a esses sulfatos, a esses minerais de sulfato, né, sulfatos de cálcio que tem lá, e que tem muito. Na Torrinha mesmo, tem flor de gipsita, tem agulha de gipsita, você tem gipsita em fibra, você tem crosta de gipsita, tem uma gama assim bem grande de espeleotemas, aquele cabelo de anjo que eu mostrei, onde que é? Aqui, que ele é muito fino, tem lá também. Então, não só nessa caverna, mas tem outras cavernas lá da região de Iraquara, que aí eu mesmo não vi, mas tem vários relatos, assim, de zonas que são super preservadas, e que você tem esses cabelos de anjo, que é um espeleotema absurdamente fino, como assim dá para ver, né, realmente muito fino, e com com 2 metros de comprimento. Então, uma coisa que sai do teto, assim, é que é um cabelo de anjo que é muito delicado, e quando você está perto, se você respirando, ele mexe, assim, sabe? Em várias pessoas da região, os espeleólogos, a Leder já relatou para mim, sabe? Que é espeleotemas que você vê que quando você respira muito perto, aí você vê ele mexendo, assim, junto com o vento, sabe? De tão delicado que é. E... acho que principalmente essas são as fotos que eu tinha separado aqui. Eu quero mostrar um vídeo, pode ser, Boginho? Um vídeo de 1 minuto e meio, mais ou menos? Claro, o rolê é seu. Tá, e aí, então, bom. valeu. Falando, assim, desses espeleotemas de gipsita, tem uma caverna que é o meu sonho de... Não vou falar sonho de consumo, porque não é um consumo, né? Mas sonho de visitação dentro da espeleologia é conhecer essa caverna, que é uma caverna chamada Lechuguila, que por muitos é conhecido como a caverna muita gente considera a caverna mais bonita do mundo, e ela tem a formação dela associada a ácido sulfúrico, então ela é riquíssima em minerais com sulfato, com enxofre, e vou mostrar aqui, assim, acho que é melhor vocês verem do que eu falar, mas são minerais de gipsita que vocês vão ver aqui.
Né, Fala Tom? se dá pra ouvir. O que é, Bojinho? É baita chibicita. É. Uma baita, né? Uma espada. Exatamente. Vê se dá para ouvir, não sei se dá. É em inglês. Show, hein? Ô, Tom, me reforça aí. Essa Lechuguila ela só teve acesso por uma mineradora e ela estava cheia de água. Não foi essa que a mineradora bombeou a água e deixou a cavidade para exposição. Então, a hora que acabar a mineração e o nível da água voltar, não vai dar mais para visitar, não é essa? Não, essa que você está falando, Bogi, tá pronto também. Ah, tá, manda ver lá, viu? Então, essa aí que foi soltada. No comentário, colocar essas imagens, a gente achava que era montagem até, né, Tom? Porque é incrível. E é egipcita também, né? Também. Absolutely gorgeous. This is La Cueva de los Cristales. For my money, the most spectacular crystals discovered anywhere in the world. Inclusive, você vai ter que entrar com máscara de oxigênio, né? É o Ian Stewart. Isso. O Nicole em Geociência. Esse é aquele escocês? Isso, da Universidade de Plymouth. É um comunicador em geociência. And they're different types, because these ones are like roses building up on their knees. Columns, these pals. Absolutely magnificent. Sotaque escocês deles, Scottish. Incrível. Às vezes nem parece que é inglês, né? Só que ele fala no BBC, né? O accent, né? Ele fala de um jeito que dá para entender, mas tem a musicalidade escocesa, né? Que o escocês mesmo não consegue entender, não. Legal, muito bom, então. Show. Bom, mas é só isso, é isso que eu pensei em separei aqui para apresentar. Essa Lechuguila, Bogi, que você falou, essa que você falou da mineração, né, que é o segundo vídeo, que é a Gruta dos Cristais, né, que fica no município de Naica, no México. A Naica. Foi encontrada, né? E enquanto a Lechuguila, que é a primeira que eu mostrei, ela é uma caverna que foi... Ela fica na região sul dos Estados Unidos, ali no Novo México, esqueci o nome do município agora, é dentro de uma cadeia de montanhas, esse morro se chama Guadalupe, né, que tem essa caverna é outra que é bem famosa, que também é maravilhosa, assim, do mesmo estilo, que chama Carlsbad. Que são algumas cavernas, assim, típicas dessas cavernas que a gente chama de hipogênicas, que são essas cavernas que são formadas por ácido sulfúrico, então por um ácido diferente, e que tem uma formação diferente da que o Rejeito apresentou semana passada. E aí, né, só que aí perguntaram, né, o que eu não deixei de explicar aqui, né, nessa apresentação é justamente sobre esses espeleotemas que formam nos lagos, né? Realmente, são espeleotemas que eu não tenho muitas fotos, para falar a verdade, eu teria que pedir, assim, também não me programei, assim, muito para isso, mas já vou pensar nisso para a próxima vez que eu fizer alguma apresentação do tipo. Mas são espeleotemas que se formam debaixo do nível da água, né? Então, eu tenho uma luzinha aqui, tá, Bogi? Manda ver. Ô, Tom, você também está desenhando só com o mouse? Ou tem não. Tem uma canetinha aqui. Bom. Tá muito bom também, hein? Vamos fazer uma competição, dia do Tom e o Rejeito. Para quem faz... Bogi, o Rejeito desenha demais. Você tá ali, então. Não, o Rejeito desenha demais. Eu sou, tipo, aprendiz, assim. Eu sou aprendiz do Rejeito que é aprendiz do Ivo, assim. Eu sou a terceira geração já. O Ivo também é bom de desenho, hein? O pai do Rejeito é cartunista também, não é? Ele é. Mas então
esses espeleotemas, né, que se formam assim embaixo do nível freático, eles são um universo à parte, assim, podem ter diversos hábitos diferentes, né? Eu falei muito, né, de hábitos de espeleotemas aqui hoje, e é legal que é muito variado. A calcita é um dos espeleotemas que tem maior variedade de hábitos diferentes, então você pode formar calcita mais próximos de agulhas, ou então, nossa, tem uma variedade muito mais romboédricas, né? Tem uma variedade muito grande, assim, nem sei listar direito. Quando você fala de crostas subaquáticas, as mais comuns são umas que a gente chama de dente de cão, e que são realmente parece um dente de cachorro, assim, elas são um pouco mais, elas são mais triangulares, assim, sabe? Elas se formam na beirada, sempre nas bordas, assim, dos lagos, né? E elas realmente parecem um pouco, são mais triangulares. Elas lembram, assim, acho que um pouco, não exatamente, né, mas lembra um pouco como se você estivesse olhando um geodo de ametista por dentro. O hábito do cristal em si muda bastante, mas é como se fosse aquilo, sabe? Pontas de cristais se cobrindo, né, toda a superfície interna do lago. Então você tem espeleotemas desse tipo. Você tem espeleotemas subaquáticos, são mamelonares, né? Então tem essas formas mais arredondadas. E são diversos, assim, realmente é um tema que eu me deparei muito pouco, né, na prática, justamente, me deparei pouco e ainda estudando menos ainda. Então, vou ficar desejando, assim, um pouco, mas se tiver alguma pergunta mais específica, daí talvez a gente possa contribuir, eu, o Waze, o Bogi, né, tanto de gente aí que sabe também. Mas é aquilo que a gente falou, né, Tom? Eu acho que é um assunto interessante, você deu uma dica. Acho que um dos objetivos aqui é apresentar aí para os ingressantes, que já estão no segundo ano, perspectivas de trabalho nessa relação aí de influência microbiana, né, nos espeleotemas, é muito interessante, né? Isso. Né? Fazer uma propaganda disso, Boginho. Fazer o trabalho da... A propaganda disso, exatamente. Isso é uma coisa que eu sempre falo muito. Antes disso, antes de ter geologia e biologia, a gente tinha história natural, né? Era o curso, né? Que juntava um pouco essas duas coisas. Que estão vivos ainda aí é o Coutinho e o Setembrino, que vem do curso. Exatamente. Que daí junta o povo da Geo com o povo da Bio. E eu acho super importante nessas divisões cartesianas, assim, de conhecimento, mas sei lá, são essenciais para a gente conseguir aprofundar alguns assuntos, né? Mas, por outro lado, tem coisas que a gente realmente precisa amplificar a conversa. Então, formação de espeleotemas é um tema que tem muitos casos assim que envolve ação microbiológica, sabe, de bactérias, e tem muito pouco estudo feito, principalmente aqui no Brasil. Nossa, aqui no Brasil tem tão pouca coisa feita, tão pouca coisa mesmo assim. E no meu caso, eu também estou estudando ação de bactérias, mas para formar dissolução, né, para formar a caverna, para dissolver a rocha em vez de para precipitar, né? E aí aqui meu sonho e o sonho da Baba, que é a Gabriela, é a gente formar nosso grupo de geomicrobiologia dentro do instituto, de espelho geomicrobiologia, sei lá qual que é o título, né? Porque eu estou pesquisando isso, né? Essa dissolução da rocha, ajuda a contribuir pela contribuição microbiológica, e ela está com esse estudo da formação de espeleotemas pela ação microbiológica, que ela fez na iniciação científica, e agora vai fazer com as pérolas gigantes de Montes Claros, que eu falei. Legal. Então, mas mesmo a formação de espeleotemas, no geral, seja por atividade microbiológica ou só precipitação química, tudo, é um assunto que está muito em falta e que tem praticamente ninguém pesquisando, aqui no Brasil, assim, principalmente, sabe? A gente tem no laboratório de sistemas cásicos, a gente tem um laboratório muito bem formado, com muitos profissionais, e aí, sendo que a principal dos pesquisadores lá trabalham com espeleotemas, que é o pessoal da área de paleoclimatologia, mas trabalham estritamente com estalagmites.
E aí eles usam estalagmites como, na verdade, como ferramenta de estudo, né, para estudar o paleoclimatologia. Então, a formação do espeleotema em si é uma coisa que está muito, acho que, deficiente, sabe? E que realmente, de muito tempo, acho que só tem a Baba estudando atualmente no nosso instituto. Então, não tem muita gente, porque é difícil, né? É difícil, é complicado. Né? Eu acho que nem é, só que eu acho que é difícil, Bogi, mas na real, eu acho que é uma coisa que ainda tem, sei lá, tem muito pouco prestígio acadêmico, sabe? Então, eu acho que muitas vezes, sei lá, se a pessoa quer ter uma carreira acadêmica, talvez não seja o suficiente pelo que é exigido atualmente, sabe? Não é o suficiente para os nossos parâmetros atuais. Sendo que é um campo de conhecimento que está sendo muito pouco pesquisado, sabe? E só lembrar, né? Fala da Vivian Pellizzari, né? Uma microbiologista, né? Que ela pode identificar, né? Uma pesquisadora que tem que identificar os organismos, né? Microscopia eletrônica. Acho que usa até DNA, né? Para identificar alguns. Então, aí depende muito, assim, né? De cada meio que você vai coletar. A Vivian Pellizzari, que o Bogeni falou, ela é uma pesquisadora do Instituto Oceanográfico, é uma bióloga, microbiologista, e ela trabalha ela coordena um laboratório que é o LECOM, que é o Laboratório de Ecologia Microbiana. Laboratório de Ecologia Microbiana lá do IO. E ela é uma baita pesquisadora, uma pessoa incrível, assim, né? E ela faz pesquisas com isso, e a pesquisa dela é no mar, né? Ela é do Instituto Oceanográfico, ela pesquisa mar, pesquisa mangue, coisa assim. Só que teve um doutorado que o Ivo orientou em 2004, que aí eles fizeram contato com ela e ela ajudou, entrando com essa parte de microbiologia, e que é a mesma linha de pesquisa que eu estou seguindo e que eu estou aprofundando agora no meu mestrado, que é para entender melhor como é que as bactérias contribuem para a geração de ácido sulfúrico na região lá da Bahia, e que esse ácido sulfúrico vai ser o agente corrosivo que vai formar a caverna, que vai dissolver a rocha. Então, ela é uma pessoa que tem uma base científica, né, como microbiologista, incrível, uma pesquisadora de bastante renome, sabe? E que usa esses métodos de DNA, de sequenciamento genético, né? Então, no meu TF, a gente fez sequenciamento do RNA 16S, que você tem todo o metagenoma, né, todo o código genético. O 16S é uma partezinha bem pequena dele que já permite identificar qual bactéria, qual arqueia que você está usando. E aí, no caso agora, no mestrado, a gente está olhando principalmente para metagenoma, que é a sequência completa, né, das bactérias e tudo. Então, a gente está fazendo análise disso. E ela é uma pessoa que, embora trabalhe com mar, está dentro do nosso projeto, trabalhando com caverna e super animada e disposta a ajudar, a contribuir com isso, que for necessário, né? E aí, para a parte E isso a gente coleta água e vê os micro-organismos que estão ativos realmente, né? Se for um espeleotema que já está formado, que já está uma rocha solidificada há muito tempo, talvez a gente não consiga extrair o DNA, talvez o DNA não esteja preservado, mas muitas vezes por um MEV consegue identificar as estruturas que só são geradas, né, por ação microbiológica ou algo do tipo, né? E aí, bom, é um universo à parte que nem me atrevo a falar muito porque não é minha área, sabe? Sei lá, qual que é a possibilidade de extrair DNA de uma amostra de rocha, de um espeleotema que não está ativo? Não sei muito bem, sabe? Bom, mas, complementando, né, a questão, antes eram os naturalistas, né, e lembrando sempre, Darwin não era nem biólogo e nem geólogo, ele era naturalista. Os biólogos, às vezes, gostam de dizer que o Darwin era biólogo, mas ele era naturalista. Se é para falar que o Darwin era biólogo, ele pode dizer que o Darwin era geólogo também, que não era. E Wilton, uma área, eu vi muito, estava lá no exterior, a gente vê, inclusive tem curso de graduação, é geobiologia, é mais ou menos essa linha, não é nem geólogo nem biólogo, é geobiologia, trabalha muito com isótopos, com ciclos, né, mais ou menos o que o Henrique está fazendo. E aí, Tom, essa área, na verdade, ela tem, assim, um interesse acadêmico, porque o pessoal que está estudando imagens ou tentando interpretar, porque tem análises, estão vindo análises de Marte, né? Tem os robôs lá,
Então, essa área entra na astrobiologia, né? Na astrogeologia. Você identificar novos minerais, ver se teve ou tem ainda, né, atividade microbiana lá em Marte. Isso envolve questão para solo, né, melhorias de solos. Né? Então, é uma área boa, hein? Eu acho que vale a pena investir. O problema é que tem isso, né, Tom? A gente tem que se aprofundar. Tem que conhecer mais de bactéria, né? Tem que saber a diferença em protozoário e bactéria, né? Não pode não saber a diferença. Aí realmente tem que se aprofundar, mas isso que é a vantagem, né? Isso que é o legal. Na USP, você tem lá a Vivian, bom, ela deve dar optativa, vai conversar com ela dá uns textos para isso, né? Você vê, um geólogo aí, o Tom, falando de sequenciamento genético, ou não é, Tom? Foi graças à universidade. Isso ele não aprende. Metendo louco aqui, né? Porque eu mesmo sei muito pouco, sei muito pouco. Mas isso que é o legal. Eu acho que tem que, sei lá, ver essas áreas, assim, né? E tem muita área que dá para fazer pesquisa que tem muita abertura para isso, sabe? Exato. Então, aqui no caso, realmente, acho que tem poucas pessoas que estão dispostas a estudar espeleotema, essa formação de espeleotema, assim, especificamente isso, né? Então, por exemplo, você vai falar lá com o Chico Bill para fazer alguma pós-graduação, a área dele é com paleoclimatologia, né? Então ele vai dar ênfase nisso, que é natural. Mas é uma área que tem muita coisa ainda para. Inclusive, o contato que eu tive com a Vivian Pelizari foi uma coisa interessante, só que não foi para frente. Ela foi lá para Bonito, fez uma coleta, porque a gente começou uma preocupação, e aí fica também uma linha, é que ao entrar numa caverna, não tem como, a gente leva um monte de micro-organismos. Então, essa contaminação por micro-organismos nas cavernas e o que esses micro-organismos podem causar nos espeleotemas. Então, é uma linha também de monitorar, ver. Imagina, tem uma poluição e você pode alterar. Fora aqui, né, Tom? Você pode ter micro-organismos dentro da caverna que podem ser fundamentais até para a saúde. Né? Você pode fazer remédio, mas complementa aí, Tom, por favor. Não, acho que é exatamente isso que você falou, a microbiologia na área da caverna, né, daí, principalmente para os biólogos, né, é uma coisa que está crescendo agora, aqui, inclusive aqui no Brasil, e tem muito onde se desenvolver. Então, sei lá, eu conheço gente do Pará que está trabalhando com isso, tem uma amiga lá de Ouro Preto, que é bióloga e agora está fazendo doutorado aqui na USP, e também trabalha com isso. Então, e inclusive essa amiga, assim, por exemplo, o trabalho dela foi justamente com questão de descoberta de antibióticos, né? Que você tem, então eles pegam micro-organismos da bactéria, micro-organismos, né, de cavernas lá, e vão fazendo testes para ver quanto que eles conseguem desenvolvimento de antibióticos diferentes, né? E essa questão da contaminação de caverna por micro-organismo, então uma questão que pode ter uma caverna muito próxima da outra e tem uma microbiota totalmente diferente, né? Então, você vai numa roupa, em um macacão em uma caverna e depois vai na outra, você pode estar alterando muita coisa, né, das duas cavernas, levando uma microbiota de uma para outra. É claro que tem que ver a viabilidade, né? Você não vai para um campo e com 10 macacões, né, com 10 roupas, ficar trocando a cada caverna que você vai, né? É muito difícil a viabilidade disso. Mas é uma discussão longa. Ano passado, a gente teve um simpósio pela SBE, que foi um simpósio de microbiologia de caverna, e foi super interessante, está tudo no YouTube aí, quem quiser, dá para fazer maratona, né? E foi bem isso aí, um assunto infinito que eu não dei nem o primeiro passo ainda, sabe? Estou começando, assim, estou bem no início mesmo. Mas é uma linha interessante. Que bom. Perfeito, gente. Mais alguma pergunta? Tom quer fechar? Vamos encerrando, né? Já chegando perto das 18 horas. Eu queria fazer... era justamente sobre isso que eu queria te perguntar, Tom. Porque, tipo assim, nessa caverna que você tinha mostrado o vídeo, aí eu joguei aqui, eu fui pesquisar a caverna... Como é o nome? Lechuguilla, né? Lechuguilla, isso. Então, vai muitos biólogos e biólogas lá atrás, tipo,
porque as bactérias estão num ambiente muito extremo ali, né? Aí tem, tipo, toda a questão da competição pelo alimento. E é justamente isso que eu queria te perguntar, como funciona essa questão do alimento dos micro-organismos? Tipo, sei lá, em cavernas, tipo, de mais de 400 metros de profundidade, tipo... Bom, eu vou me arriscar aqui, tá? Mas assim, é o que eu falei, né? Não era minha área. Mas para cavernas que são mais próximas da superfície, como eu falei lá na apresentação quando eu mostrei as velas, né? Pode ter sedimento, pode ter solo que infiltra na caverna pela própria fratura da rocha. E aí isso vai trazer matéria orgânica que vai ser a base, né? De toda a cadeia alimentar, toda a teia alimentar. Ou então cavernas que você tem entrada e saída de animais, morcegos, por exemplo, o morcego sai da caverna, se alimenta, volta, daí quando defeca tem aquele guano, né, e isso também é uma matéria orgânica muito rica, que vai proporcionar toda uma biologia, né, todo um sistema ecológico em volta, baseado naquilo. Em cavernas que são mais profundas, mesmo assim, você vai tem muitos micro-organismos que muitos são, até em cavernas submersas, por exemplo, você pode ter uma microbiota que é anaeróbia, que não necessita, né, da presença de oxigênio na água, então a água que não tem oxigênio dissolvido, e mesmo assim pode ter uma comunidade de bactérias lá. Em águas ácidas você pode ter comunidades específicas que vivem em ácido, em meios superácidos de pH2, assim, por exemplo. Esse vídeo da Leite Vila, inclusive, ele faz parte, ele é tipo o final do documentário Caves, que é um dos episódios do Planet Earth, da BBC. Ele é da primeira edição do Planet Earth, né? Em 2006, eu acho. E aí vale a pena ver, assim, inclusive eles mostram exemplos disso, sabe? Comunidades de bactérias que vivem em meio ácido e que formam uns negócios que parece uma gelatina, assim, parece uma estalactite, assim, meio gelatinosa, assim, que é uma comunidade de bactérias que estão lá. E muitas se alimentam da própria rocha, sabe? São litotróficos, são uma classe de bactérias assim, gigantescas, são litotróficos, como as que eu estou estudando no mestrado, principalmente, né? E que se alimentam da rocha, né? Heterotróficos, né? Que se alimentam de outra fonte, né? E dentre os heterotróficos são litotróficos, que é da própria rocha. Então, pega minerais metálicos, no exemplo que eu estou estudando, algumas bactérias que tem lá. Alguns minerais metálicos, sulfetos metálicos, como a pirita, por exemplo, e a bactéria tem capacidade de se relacionar com o ciclo do enxofre e proporcionar a oxidação desse sulfeto metálico, liberando esse enxofre na forma de sulfato e conseguindo absorver energia, né, adquirir energia a partir da síntese desses minerais. Então, ele pega a dissociação desse mineral metálico, liberando como íons soltos no meio aquoso. Processo totalmente inorgânico, né, Tom? Totalmente. É uma bactéria, né? Não, mas ela se alimenta do mineral. Sem uma fonte de. Exatamente. Sem ter matéria orgânica. Ela não precisa de matéria orgânica. Não ela precisa de tira matéria a energia dela do mineral. É muito doido. Tem algumas que não precisam de matéria orgânica, não precisa de oxigênio, não precisa de luz. Então é um universo à parte, assim, que eu realmente não entendo nada, né? Então, mas é isso, você consegue, a vida consegue, né, encontrar outras formas, né, de absorver, de adquirir energia, de se desenvolver. Ô Tom, nessa linha aí, um exemplo legal que inclusive tem no PETAR é o fitocarcho, né? Que são as estalactites que crescem em direção à luz, né? Mas aí tem alguma coisa de... Ela precisa da luz ainda, né? Por isso que ela está na sim, boca. Sim, mas é um exemplo de que tem na caverna também, né? Dá para ver no PETAR. Sim. Essas aí que ele estão lá no interior, não tem luz nenhuma. Essa vocês em fraturas, né, em questões que você nem tem entrada não é nenhuma caverna, né, porque para definição de caverna você tem que ser acessível ao humano, né, então, às vezes é um conduto fechado, né, espaço lá. Mas esse fitocarcho aí, o que é? Uma bactéria que fica na estalactite, é isso? E aí ela... Vamos lá, né, eu esqueci de falar disso, né. muita coisa. Posso estender um pouquinho, Bogito? Só 2 minutinhos. Claro.
Vamos ser melhor com desenho, né? Vamos lá. Todo mundo elogiando aqui, Tom, foi muito bom. Opa, valeu. Mas se tiverem dúvida aí, podem perguntar depois, mandar para mim, de boa. Fitocast, isso. Quando vocês forem lá no Petar, vocês vão ver bem claramente, né? Ali a gente tem a caverna Morro Preto, e aí tem uns blocos aqui, tem umas paradas aqui assim. E aí você tem algumas estalactites que crescem aqui. E aqui é a saída da caverna. Então, a caverna sai para cá, aqui já tem as arvorezinhas, assim, bonitinho aqui, assim, né? E aí, então, quando você tá aqui fora, né, perto da entrada da caverna, você tem a entrada da incidência da luz solar. E a luz solar vai estar entrando aqui, né? E aí, o que acontece nesse fitocast é que vai ter o crescimento desse espeleotema vai ser influenciado pela luz solar. Então, no espeleotema, você vai ter uma camadinha, vai ter, tipo, muitas vezes são bactérias, algumas pode até ter alguma contribuição de ser alguma coisa mais de vegetal, tipo uma briófita, um musgo, né, alguma coisa assim, não sei. Mas acho que são principalmente bactérias. Não sei se o Waze souber, pode falar também. Mas Até saber os musgos mesmo. Então, acho que tem os dois, assim, sabe? E aí, mas isso aí, principalmente musgo, assim, sabe? E eles vão estar crescendo onde vai ter mais incidência da luz solar. E muitas vezes está na sombra, mas aqui a luz que vem está aqui, e para cá é só escuridão, né? Trevas. E aí o que acontece é que a água vai tender, a água que está escorrendo aqui pelo espeleotema, pelas paredes, tudo, ela vai tender a ficar absorvida no meio desse musgo, no meio de toda essa matéria, entendeu? E aí quando ela fica aqui mais tempo parada, enquanto a água que está desse lado vem aqui, escorre e beleza, né? Goteja. A água que está aqui desse lado vai ficar meio paradona aqui e vai dar tempo de precipitar. Então o espeleotema vai começar a crescer para cá, principalmente para cá, ele cresce aqui também, mas cresce mais para cá. E aí nisso o espeleotema vai tomando um direcionamento para a região de fora da caverna. E ele vai ficar meio assim, nesse formato. Quando a gente vai lá no Petar, na Morro Preto, a gente vê umas estalactites gigantes, umas estalactites lindas, assim, super grandes, que tem esse desenvolvimento aqui para fora. Na foto que eu mostrei daquelas línguas também, que são lá de São Desidério, também tem uma coisa parecida com... Também provavelmente tem algo associado a isso, nessas fotos aqui, ó. Eles também têm eles também se direcionam para o exterior da caverna. Então, além de ação microbiológica, também deve ter essa questão, né, física, né, do acúmulo de água pela presença, né, de vida que acaba gerando essa esponja. Legal, muito bom. Muito bem completo. Bom, pessoal, eu estava até pensando, nossa, preciso confirmar quem que vai dar a sexta que vem, né, para ver se está preparado. Aí lembrei, sou eu que vou apresentar a sexta que vem. Então, sexta que vem, então a gente já falou aí bastante de caverna. A minha intenção é apresentar um pouco mais da questão mais geológica do Vale do Ribeira, né, e associada à história. A mineração de ouro no Brasil não começou em Minas Gerais, como se pensa. Começou aqui pelo Jaraguá ou Iporanga, não sei qual começou primeiro, se foi aqui na São Paulo ou Iporanga, mas a mineração de ouro é anterior a Minas, ela foi aqui, e Iporanga foi muito importante. E depois, a hora que descobriram o ouro lá em Minas, é claro que lá era mais produtivo, né? Os garimpeiros, né? Os mineradores foram para Minas Gerais. Então, falar um pouquinho dessa história, né? A geologia do Vale do Ribeira e a relação dela com a história da região, a ocupação. A cidade de Registro, por que tem esse nome? Priscila que chegou. Por que chama Registro? Já ouviu falar o porquê, Priscila?
Já sim, era o local onde eles registravam a quantidade de ouro que era extraída, né, por cada minerador. E dali saía para Iguape e ia para Portugal. Saía de Iguape, né? Depois vem o chumbo, que foi muito importante. A história do chumbo tem relação com o Petar, que o engenheiro de Minas responsável pela mina. Isso foi muito interessante. Eu conheci ele pessoalmente, José Epitácio. Foi uma pena porque podia ter conversado mais, né? Você vê um engenheiro de Minas, né? Uma pessoa voltada à mineração, preocupado, né, com a preservação da região, foi quem teve a iniciativa. Foi um minerador que teve a iniciativa de criar o Petar, sendo que antes disso ele era do Instituto Geológico, ele que tomou a iniciativa, o Instituto Geológico comprou as áreas das cavernas. Monjolinho, Pescaria, Areias, era do Instituto Geológico antes de ser Petar. E aí já tinha como um funcionário lá para levar para as grutas, o famoso Zé das Grutas, né? Então, esses aspectos que eu vou tentar. Falar um pouquinho da geologia, porque quem vai falar mais da geologia depois é o Frederico, mas já vou preparando um pouco da evolução geológica da região, os recursos minerais, né, da região e como isso influenciou na história, né? Mas, mais uma vez agradeço ao Tom, foi muito bom, Tom, aprendi bastante aqui, sempre, né? A gente assiste aqui, enriquece bem, né? Foi muito bom. Espero que todo mundo tenha gostado e sexta-feira que vem a gente dá continuidade. Isso aí, valeu, Bogi. Não, mais uma vez eu que agradeço aí a presença e sua disponibilidade aí sempre de estar atendendo aos alunos. É isso aí isso que é o que vale a pena. Tá bom, valeu. Falou, gente. Obrigado aí. Valeu. Tchau. Falou, pessoal. Valeu, Tom. Aduilson, vai para casa, Aduilson. Sai do relento aí. Sai do frio, Aduilson. Pode deixar, já estou fora do frio. Boa noite, bom final de semana aí. Falou, Carlos. Bom final Boa de semana. noite. Todo mundo aí. Valeu, gente. Obrigada, Tom. Obrigada, Bogi. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, pessoal. Valeu, Tchau. Tom. Valeu, tchau, Lívia. Fica quietinha aí. Foi lindo. Lívia, fiquei sabendo que você reclamou do Tom dirigindo. Ele fez umas barbeadas. Menino. Tá gravando aí. Para essa gravação. Quero que o Henrique que tem. Deixa eu ver se eu consigo interromper. É verdade. Eu consegui. É que ele